Por acaso você tem medo que uma crise na bolsa atrapalhe os seus investimentos? Você tem medo que uma futura crise prejudique os seus investimentos na bolsa? Recentemente, nós passamos por uma crise financeira em nosso país e existe aquele temor que uma nova crise mundial esteja próxima de acontecer. E é por isso que muita gente que investe na bolsa de valores fica com certo receio de que com uma crise na bolsa prejudique seus ganhos. Bom, primeiro é importante deixar claro que não existe crise na bolsa, mas sim na economia. As pessoas se confundem e isso até é normal. Porque quando se fala nas crises econômicas, as pessoas normalmente tendem a fazer uma associação com o mercado financeiro, com a bolsa de valores, como no caso da quebra da bolsa de Nova York em 29, da recente crise de 2008, que teve início nos Estados Unidos. É importante deixar claro, então, que não é a bolsa em si que entra em crise, é a própria economia. Por outro lado, crises financeiras refletem nas bolsas de valores, e por esse motivo quem investe precisa entender como o sistema funciona. Bom, a Bolsa de Valores é um ambiente onde são feitos investimentos em renda variável, como a compra de ações. E a precificação dessas ações costuma variar de acordo com as condições da economia. Quando uma crise acontece, o reflexo afeta diretamente o preço das ações e pode haver quedas bruscas no preço desses ativos. Isso acontece porque a Bolsa não opera com valor presente, mas com base em expectativas futuras. Por exemplo, no caso da crise do subprime de 2008, naquele ano a Bolsa Americana teve quedas muito acentuadas por causa das bolhas que surgiram em razão da concessão de crédito imobiliário totalmente desregrada nos Estados Unidos. Isso gerou a supervalorização do mercado imobiliário, enquanto as pessoas que tomaram crédito hipotecário acabaram não tendo como pagar os seus empréstimos. O resultado dessa situação foi um efeito dominó que culminou em uma crise mundial que começou na economia dos Estados Unidos e refletiu nas bolsas do mundo todo. Depois de anos de crise, a Bolsa Americana voltou a subir e vem avançando desde 2011, só que alguns especialistas acreditam que há espaço para uma nova crise econômica. Eles citam, por exemplo, que o valor das ações na Bolsa dos Estados Unidos está muito elevado, com os ativos supervalorizados. Mas claro que esse não é o único fator que pode contribuir para uma crise na bolsa. Tem outros pontos que podem ser levados em consideração e que geram especulação, como o caso de guerra comercial entre China e Estados Unidos, por exemplo. Aí você deve se perguntar, mas como isso pode impactar na bolsa de valores aqui no Brasil? Então, se realmente acontecer uma situação de desaceleração econômica sistêmica em países como os Estados Unidos, China, países da Europa, o mercado de países emergentes pode e provavelmente seria muito impactado. Porque geralmente uma situação assim gera um efeito cascata, afetando então a bolsa de valores dos diversos países. Mas será que tem como ficar imune a crises financeiras? Não. Ninguém consegue estar imune a essas crises. Crises financeiras sempre existiram e a década de 90 é o maior exemplo disso. Tivemos a crise dos tigres asiáticos, da Rússia, do México, depois virando tivemos a crise da Argentina, aqui do lado, que está de novo um momento conturbado. Tivemos a crise da Grécia, a quebra da Nasdaq e outras. Hoje é praticamente impossível vivermos em um mundo sem crises financeiras. Elas sempre aconteceram e vão continuar ocorrendo de tempos em tempos. Mas você não pode, como investidor de longo prazo, enxergar as crises como um impeditivo para fazer seus investimentos. Investidores experientes sabem que crises podem acontecer e que devem ser encaradas de frente. Inclusive, mesmo em períodos turbulentos, é possível ter bons ganhos. Mas o que você tem que ter em mente é que nenhuma crise deve impedir você de seguir investindo. Claro que investir na bolsa de valores durante uma crise pode até ser um teste para qualquer investidor, porque é assim que se aprende e se ganha experiência. Aí nesse caso você deve seguir firme na sua estratégia de investimento, com foco nos seus objetivos que independem de crises. Agora, será que essa crise que estão prevendo aí vai acontecer? Isso não tem como a gente saber. Mas como eu disse antes, tem grandes chances de uma hora ou outra a gente passar por algum tipo de crise. A economia é assim. Só não dá para determinar o momento exato que a próxima crise vai acontecer. Cabe a você, como investidor de longo prazo, olhar para o cenário futuro sem se apavorar. Crises vão acontecer
Isso é 100% garantido, mas você não pode ter medo e precisa trabalhar para se consolidar na prática como um investidor realmente de longo prazo. Entenda que crises são normais, por isso tenha perseverança e continue trabalhando pelo seu futuro. E não se esqueça, sempre existem possibilidades de se ganhar muito dinheiro nesses períodos de crise. Basta ter consistência, estudar e sempre analisar as oportunidades que vão, com certeza, surgir pelo caminho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.